que tá? Onde é que tá? Na verdade, onde é que eu tô? Descobri um lago muito suspeito. Deidara, Deidara, Deidara! Olha só! Uma loja de bolinho! Eu tô exausto! Pra mim não parece que você tá nem um pouco exausto. Às vezes parece que você tem 4 anos. A gente tá tentando capturar uma besta com cauda, dá uma paradinha, hein? Como a gente vai capturar mesmo? É a de 3 caudas! Deixa com o Toby aqui, fechou? Parecem gostosos! Vamos provar! Vamos mandar ver! Nem muito doce, nem muito salgado. Peraí, Deidara, olha só aquilo ali, né não? Aquele treco parece muito com a sua arte. Será que o seu estilo de trabalho tá sendo imitado? Ixi, Maria! Ah!